Olá, 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 olá. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Tô testando uns filtros aqui, vamos ver. Será que esse melhorou? Aqui tá meio escuro. Será que é assim? Vamos deixar sem filtro? Vamos aguardar a doutora Vivian entrar para a gente iniciar a nossa live. Hoje vai ser bem especial. A gente vai falar. Ah, ela já entrou. A síndrome mama-ovário. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? E vocês estão me ouvindo? Eu acho que a internet está horrível. Vamos ver. Ai, doutora Vivian. Boa noite, Tati. Boa noite. Estamos aguardando a doutora Vivian entrar para a gente começar. Obrigada pelas muitas mensagens e dúvidas que vocês mandaram para a gente. Isso é super importante porque a gente constrói juntos, né? Então, te mandei, eu vou mandar de novo, peraí. Vamos ver. Vamos ver. Agora acho que vai. Então, agora foi. Olá, Boa noite, boa noite, querida! Anne. Tudo Tudo bem? bem? Boa Que prazer! noite. Que Prazer é prazer todo falar com meu. você. E muito obrigada, né, por vir hoje. Eu sei que o seu dia é exaustivo e você topou vir conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas e dar essa aula maravilhosa. E eu tenho muito que te agradecer por isso. E eu quero que você se apresente para todo mundo passar a te conhecer e te acompanhar. Eu já acompanho, né? Ó, primeiramente, eu agradeço o convite. É uma oportunidade para a gente aprender cada vez mais, porque eu digo que a gente aprender assim as coisas técnicas é o mais fácil. A gente pega um artigo, a gente lê, isso é muito fácil, mas saber transmitir isso para que o paciente entenda, saber ter a empatia de falar isso e poder disseminar essas informações, eu levo isso como uma missão. E assim, é uma honra estar aqui. Eu sou sua fã também, né? Eu que sou sua fã. Eu vi a sua palestra no TJCC, foi emocionante. Foi lá que eu te conheci realmente, eu achei muito profunda. E assim, eu acho incrível o trabalho que você faz, a sua história. Então, eu só tenho a agradecer. Estou aqui à disposição. Ai, obrigada, doutora. Muito obrigada. E foi muito, muito legal, gente, porque eu mandei uma mensagem para a doutora Vivian, perguntando se ela poderia fazer essa live com a gente. Ela falou assim: Anne, parece que você leu meus pensamentos, que eu estava pensando exatamente nisso, porque a gente está no Outubro Rosa. E a gente fala muito sobre câncer de mama, né? Que tem bastante conscientização, bastante campanha. E aí eu sou paciente de câncer de ovário metastático, né, desde 2015, e a gente pouco escuta falar sobre o câncer de ovário, né, doutora Uhum, Vivian? sim. E a gente sabe que existe uma relação entre o câncer de ovário e o câncer de mama. E eu queria, foi a principal dúvida mesmo, foi como assim? Que relação é essa? Uhum. Explica, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que dar o start é isso, né? O que que é essa síndrome mama-ovário? Tá. Essa síndrome é uma síndrome genética. Todo câncer, na verdade, ele é genético, ele é causado por alterações genéticas, mas quando a gente fala de síndrome mama-ovário, eu estou falando de uma alteração hereditária, que ela passa de família, entre a pessoa já nasce com aquela mutação em determinados genes. Quando eu falo de síndrome mama-ovário, eu falo principalmente dos genes de BRCA1 e dos genes de BRCA2. O que são esses genes? Eles são responsáveis pelo reparo do nosso DNA. Por quê?
Todos os dias nós passamos por mutações nas células, e mutações essas que podem nos levar a câncer. O que causam essas mutações? O nosso estilo de vida, a nossa alimentação, os fatores externos causam essas mutações. Radiação solar. E quando a gente tem o BRCA1 e BRCA2 intactos, a gente vai ter então um reparo desse DNA. Nos pacientes que têm a mutação do BRCA1 ou BRCA2, esse reparo do DNA vai estar prejudicado. Então, se o paciente tem uma carcinogênese, se acontece alguma coisa que provocou uma mutação na célula, aquela mutação pode gerar um tumor mais facilmente numa pessoa que não tem a mutação. Porque na pessoa que não tem a mutação, esse sistema de reparo está intacto. E naquela que tem, ele está danificado. É mais ou menos, eu quis fazer bem didático para que as pessoas possam entender. Eu tenho a mutação BRCA1 e eu tenho uma filha e 2 filhos, né? Então, outra questão que surgiu muito primeiro, qual que é a diferença entre o BRCA1 e o BRCA2? É tudo a mesma coisa ou tem diferença? Não, tem diferença. E eu trouxe até uns dados aqui, umas estatísticas para vocês bem interessantes. A gente sabe que o BRCA1, se é que a gente pode falar, ele é um pouquinho mais patogênico. Existe uma chance maior de tumor de ovário e de mama e em idades mais jovens. Já o BRCA2 também existe o risco de câncer de mama e câncer de ovário, só que é um risco um pouco menor. Então, eles não são iguais. O BRCA2, por exemplo, também está ligado a câncer de mama em homens e também a câncer de próstata e também a câncer de pâncreas. Já o BRCA1, ele está mais ligado a câncer de mama ovário. Então, cada um tem a sua particularidade e de acordo com o que cada paciente apresenta, a gente vai indicar algum tipo de proteção, que eu acho que você vai me perguntar isso também, né? Porque também. Os pacientes me perguntam, doutora, mas tá bom, o que eu vou fazer com essa informação? É só para eu ficar com medo? Não. A informação guardada na gaveta, o exame não funciona, né? Eu acho que um exame só tem sentido se você vai tomar alguma ação a partir dele. Acho que é isso. Então, essas mutações, o que a gente vai tomar de ação frente a elas são condutas um pouquinho diferentes também. Então, não são iguais. Entendi. Então, a importância da paciente que já teve câncer de mama ou de ovário conhecer o seu histórico familiar se dá em função disso, né? Para que ela, mas obrigatoriamente, qualquer paciente que teve câncer deve fazer esse painel genético? Deve fazer esse estudo genético? Não. Em ovário, sim. Todas as mulheres que têm diagnóstico ou tiveram diagnóstico de câncer de ovário, aqui eu estou falando todas, têm que fazer o aconselhamento genético. Então, para câncer de ovário, o teste genético é obrigatório. Ele não é opcional, ele é obrigatório. Quando eu falo de câncer de mama, aí eu tenho que observar algumas características. Aí eu tenho que ver, o câncer de mama ocorreu numa mulher jovem, abaixo de 40 anos, é um critério de risco. É um tipo de câncer de mama triplo negativo que ocorreu na mulher abaixo de 60 anos, outro critério de risco. Existem outras mulheres de primeiro ou segundo grau acometidas na família? Outro. Então, no tumor de mama, eu tenho que fazer uma seleção dos critérios de risco para eu indicar o teste genético. Então, eu vou selecionar a idade, familiares acometidos, o tipo de câncer, triplo negativo, por exemplo. No ovário, o teste genético é obrigatório. Eu não tenho que selecionar nada, eu já tenho que encaminhar esse paciente para o aconselhamento genético. E a partir do momento que a paciente, então, faz esse teste, né, que é o meu caso, e deu lá que eu tenho a mutação BRCA1 e é até complicada, né, aquela consulta quando a gente está na frente do geneticista e ele está com o envelope na mão, ele começa a abrir, te explicar. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter um médico excelente, que conversou muito comigo e que me explicou. Minha filha estava ao meu lado, né? Então, ele não fez aquele alarde, sabe? Ele
falou exatamente o que você sempre explica pra gente, né? Que informação é poder e que daqui para frente a gente pode usar isso a favor do nosso tratamento e até como um sinalizador de mais cuidado em relação à minha filha, né? Porque ela ainda não fez o teste. Uhum. Mas já acendeu uma luzinha ali. Então ela com certeza vai fazer os exames dela com mais, né, cuidado, vai olhar o corpo dela com mais cuidado, né? E já vai ter esse meu histórico, né? E outra coisa que veio muito assim de pergunta é eu eu tenho a mutação, né? Sou mutada. O que muda frente ao meu tratamento? Assim, muda as drogas que eu posso utilizar? Existe alguma medicação que venha para reparar esse dano? Sim. Principalmente no câncer de ovário, e principalmente quando a gente está falando de metástase, a gente tem drogas orais, né? Eu vou falar o nome aqui, mas não estou trabalhando para nenhuma indústria farmacêutica, tá? A gente tem drogas que são específicas para quem tem a mutação do BRCA1 e BRCA2. O olaparib, a gente tem o rucaparib, o niraparib. No Brasil, o que a gente tem por hora é o olaparib. E é uma Uhum, medicação muito eficaz nas pacientes com essa mutação, porque é uma medicação que a gente usa como manutenção. A gente faz um período de quimioterapia, depois a gente mantém o paciente com essa medicação e a gente notou que isso vai prolongar o tempo de remissão da doença, vai prolongar o tempo que a paciente fica sem evidências de doença. Então é muito importante, né? Aí eu quero dar um recado aqui. Se você tem câncer de ovário, né, e não fez o teste do BRCA1 e 2, é importantíssimo, porque isso vai mudar o seu tratamento, né? Pode mudar. E se você é do SUS, no SUS não tem essa medicação, mas você pode conseguir fora do SUS. Então, se informar uhum, aqui é uma coisa muito boa, porque você pode falar, não, mas eu ouvi falar disso. Estudar sobre o assunto, isso vai mudar, vai te dar anos de vida, né? uhum. Sim, quando a gente fala em tempo, né, para um paciente metastático, a gente está falando que a gente não vai precisar se expor àquelas quimioterapias tão Exatamente. invasivas, que debilitam tanto, né, e evitam que a gente tenha uma recidiva muito próxima, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é super importante, e a gente sabe que o nosso Brasil muito desigual, né? A gente está falando com mulheres de norte a sul do Brasil, mas ela tendo essa informação, eu acho que apropria muito, né? Para ela Uhum. poder perguntar para o médico, abrir esse Sim, diálogo, ir sim, atrás, sim, buscar ajuda, né? sim. E outra coisa que eu ia te perguntar é assim, a gente, no meu caso, né? Eu fiz lá, deu que tem, eu sou BRCA mutada. É, qual a chance que os meus filhos têm de desenvolver ou de ter essa mutação? Ó, a mutação do BRCA1 e 2, a gente fala que ela é de herança autossômica dominante. O que é isso? Basta um gene para a pessoa desenvolver e apresentar clinicamente a mutação. Então, seus filhos têm 50% de chance de terem herdado a mutação de você. Então, não é 100% de chance de ter herdado a mutação. É muito Uhum, importante que eles façam o teste. Porque nos uhum, homens, a gente está falando de um risco aumentado de câncer de mama, de próstata, de pâncreas, e a gente tem como fazer exames de rastreamento. Na sua filha, a gente tem como programar, por exemplo, depois que ela tiver com a prole constituída, se ela tiver a mutação, fazer uma cirurgia para retirada dos ovários, mais para retirada de mamas. Então a gente faz cirurgias, não são cirurgias mutilantes, são cirurgias programadas. Depois que a paciente já constituiu a família, para evitar que ela tenha o câncer, para ela não ter para ela não precisar passar por essa experiência, né? É uma experiência enriquecedora, mas quando a gente tem o conhecimento e consegue evitar, eu com acho que é certeza. válido. Então eu digo assim que é 50% de chance dos seus filhos terem. E o fato de ter a mutação também não é 100% de certeza que você vai desenvolver um câncer. É um risco maior,
Eu peguei até um estudo, foi um estudo de coorte feito com 10 mil pacientes, e eles viram esses pacientes com 80 anos de idade. Aí, ó, os pacientes que tinham mutação do BRCA1, 72% tinham tido câncer de mama aos 80 anos, até os 80 anos, e 44% tinham tido câncer de ovário. Quando a gente falou de BRCA2, 69% tinham tido câncer de mama e 17% câncer de ovário. O BRCA2 parece um pouquinho menos patogênico. Mas, então, não é 100% certeza também que a pessoa que tem a mutação vai desenvolver. Mas eu acho que como hoje a gente tem conhecimento, eu acho que não vale a pena correr o risco. Não, e com certeza, e a gente tendo essa informação, a gente pode fazer o que está ao nosso alcance em questão de prevenção, né? Estilo de vida, Certeza. alimentação, Certeza. atividade física, né? E não ficar se expondo a tantos carcinogênicos, né? Hoje a gente já tem essa ideia, já tem essa noção, né, de que o câncer é multifatorial e Sim. que mesmo que exista essa mutação genética, não necessariamente a pessoa vai vir a desenvolver um câncer. Exatamente. E principalmente pensando nos meus filhos, nos meus netos, a gente sabe que a medicina vai avançar e que Sim. realmente isso vai caminhar. E eu acho muito importante mesmo a gente saber. Uma coisa que eu ia te perguntar e que também veio é o melanoma. O BRCA1 também coloca a gente em maior risco para melanoma? O melanoma, existem estudos que falam que o BRCA1 tem um risco maior e existem estudos que não encontraram essa relação. É um pouco dúbio, mas nós temos alguns estudos que mostram a relação do BRCA1 com o melanoma. Então, como isso é dúbio ainda, e tem alguns estudos que falam que sim, outros que falam que não, eu acho que vale a pena, uma vez por ano, passar no dermatologista, fazer um screening aí das pintas, eu acho que sim, porque tem relatos dessa relação, sim. Então, o fundamental que a gente entenda é assim: a mulher que teve câncer de ovário, ela tendo a possibilidade, é muito importante que ela tente fazer esse teste genético para saber se ela tem essa mutação, Sim, né? sim, sim. Se ela tem o câncer de mama, dependendo do tipo, né? Se for triplo negativo, né? Que você falou, Uhum, seria interessante que ela soubesse. perfeito. E, Se ela e for outra. jovem, muito jovem, principalmente na Ah, tá. pré-menopausa, e se ela tem muitos Uhum. casos na família, vamos colocar esses 3 pontos importantes. Então, ser jovem, ter histórico familiar e o tipo do câncer, né? Isso, Isso é um indicativo que deve fazer o estudo isso, genético para poder direcionar o tratamento e ter o melhor acompanhamento possível, né? E a perfeito. gente sabe que cada vez mais o câncer está sendo tratado como uma doença crônica. E eu fico muito feliz de ver profissionais como você, que já entendem a oncologia como uma, um leque, né, você consegue ver o paciente como um todo, né, você acredita muito na oncologia integrativa. E eu queria que você também explicasse para a gente, para quem está te conhecendo hoje, o que que é a oncologia integrativa e o que que ele realmente, o que que essa oncologia traz de benefício na vida e na qualidade de vida para o paciente de câncer? Ó, primeiro o que você falou é muito importante. A nossa visão está mudando, porque a gente agora está considerando o câncer não mais como uma doença fatal, principalmente aqui estou falando do câncer metastático. Então não é mais uma sentença de morte. Por quê? Porque a gente tem conseguido medicações que transformam esse câncer numa doença crônica. E a cada Uhum. ano surgem novas medicações. A cada congresso que a gente vai, tem mais estudos. Então eu digo para o paciente, quanto mais eu deixar você bem, e preferencialmente sem químio, com um medicamento que mantenha você bem, a cada ano vão surgir novas oportunidades. E aí tá. E o que fazer então nesse período em que eu tenho que dar uma manutenção, eu tenho que manter essa doença, o que fazer? Aí eu me perguntei, início desse ano, eu estava com muitas, né, pacientes jovens, metastáticas, e eu me coloquei no lugar delas. Eu falei, nossa, mas só dar o remédio é muito pouco. Isso
É pouco demais. Isso é simples. Só vou prescrever o que a pessoa busca, né? O que a pessoa busca quando tem esse diagnóstico? E quem sou eu, primeiro, para tirar a esperança de alguém? Quem sou eu para dizer quanto tempo ela vai viver? E quem sou eu para pensar que a gente está reduzido só ao câncer, ao medicamento? Aí eu comecei a pensar. E aí eu comecei a ler vários livros, comecei a me aprofundar nisso e comecei a me especializar nisso. Foi uma paciente realmente que veio, que mudou a minha trajetória, que é uma paciente com câncer de mama, metastático, e ela chegou com uma receita para mim de um médico que dizia que era integrativo, mas a receita custava 25 mil reais. Eu olhei aquilo, coisas desconexas, assim, absurdas. Eu falei, gente, mas isso não tá certo. Você se aproveita da fragilidade de uma pessoa e faz coisas desconexas. Então eu comecei a estudar. Falei, não, tá bom, vamos ver o que é essa tal de oncologia integrativa e vamos ver o que a gente tem de estudo clínico. Aí eu fui pegar o NCCN, todos os guidelines internacionais, eu fui pegar tudo que estava publicado no PubMed, e eu falei, gente, tem muito artigo científico, tem muita coisa. Então, isso é ciência. Isso não é medicina alternativa, isso é medicina integrativa. E por que é integrativa? Ela integra o ser humano como um todo. Então, eu vou acreditar que a cura é só a partir de um remédio? Não. Como é que eu vou cuidar da mente da pessoa, do espiritual da pessoa? Como é que eu quero que um tratamento funcione se a pessoa está se alimentando mal, com coisas tóxicas, industrializadas, se ela está extremamente obesa, não faz atividade física? Então é como se eu estivesse jogando a químio ou o tratamento que eu estou fazendo no rio Tietê, né? Vai funcionar? Não vai. E tem muitos casos de progressão de tumores que ocorrem porque o ambiente em que é colocado esse tratamento não é favorável. Então, aí eu comecei a estudar que tudo isso influencia na resposta do organismo ao tratamento. O peso saudável, a mente saudável. Então, isso começou foi mágico para mim. E eu vou dar um spoiler também, eu já dei esse spoiler. Hoje eu não posso falar muito por conta da editora. Mas aí a gente começou uma obra de escrever um livro, porque a gente achou que todo mundo precisava tanto saber disso que a gente realmente estamos escrevendo essa obra e a Anne também está participando, tá? Logo, logo Fui a gente vai convidada. dar mais detalhes, tá? Mas foi assim. Então, a oncologia integrativa, ela vai integrar a alimentação saudável, atividade física, acupuntura, conexão corpo-mente, espiritualidade, vai integrar tudo, ou seja, o indivíduo como um todo, ao tratamento, que é a terapia oncológica. Então, a gente vai integrar tudo. É isso. E aí eu amo quando você fala, porque você quando fala do paciente, você não fala com foco no câncer, né? Não. Você tem como foco a qualidade biopsicossocial, né? Toda Sim. essa visão mais ampla, que eu acredito muito, né? E que eu acho que é por isso que eu tô aqui para contar a história para vocês e tô aqui com a doutora Vivian hoje. Você sabe que desde que eu anunciei a nossa live, eu recebi muitas mensagens de pacientes suas, né? Que você é muito querida. Olha, Renando, Liana, Paula, doutora Vivian, um anjo em nossas vidas. Gente, ela é muito amada. Ó, a Dinha tá falando o seguinte, ela teve um CA de mama metastático, ela tem CA de mama metastático, o exame genético, inclusive ela repetiu e não tem mutação. Ela tem 4 irmãs com mutação BRCA1. Uma delas teve câncer de ovário. E por que ela não tem mutação, mas desenvolveu o câncer com 32 anos, doutora? Ó, a gente tem que primeiro ver a qualidade do teste que foi feito, tá? O tipo do teste que foi feito. A gente tem que ver a técnica que foi usada no teste. A gente tem, primeiro eu vou falar umas siglas aqui, tá? Se vocês não entenderem. A primeira parte do teste a gente vai fazer por uma técnica que chama sequenciamento de nova geração, que é por NGS. A gente vai pegar, é um exame de sangue, então é um teste germinativo, é um exame de sangue, tira o sangue, vai lá para o NGS, que é o sequenciamento de nova geração.
ele não é capaz de detectar todas as mutações. Aí a gente vai depois para uma técnica que chama MLPA, porque tem algumas mutações que não aparecem no NGS. Então, a primeira coisa que ela tem que saber, será que foi feito o MLPA? E discutir esse teste com o geneticista. Isso é muito importante. Saber qual técnica foi utilizada, se o laboratório é confiável e se foi confirmado a negatividade do teste com o MLPA. Agora, outra coisa que é bem recente, surgiu um trabalho agora faz um mês e pouquinho, foram vistos que existem polimorfismos genéticos, são chamados de SNPs. O que são esses SNPs? São mutações gênicas que não aparecem nesses exames mais simples, que tem que ter um software especial para você identificar essas mutações, que são chamadas de polimorfismos, e que às vezes ele não aparece no teste genético convencional, só que se a gente fizer esse teste mais sofisticado, a gente vai ver que apesar dela não ter a mutação do BRCA1, ela tem vários SNPs que a gente chama, que são áreas de micromutações, se é que assim posso dizer, que às vezes ocasionam mais câncer do que o próprio BRCA. Então a gente só sabe a ponta do iceberg, a gente só sabe o BRCA1 e 2, agora a gente está começando a descobrir o que vem embaixo, que são os polimorfismos. Então isso pode explicar por que muitas pessoas desenvolvem o câncer assim tão jovem, com história familiar, pode ser uma questão de um SNP, de um polimorfismo. A gente não tem essa tecnologia aqui ainda no Brasil, a gente tem lá nos Estados Unidos, está em fase de pesquisa ainda, mas vai vir em breve. Mas, assim, o que ela pode fazer hoje, né, aqui no Brasil? Checar a qualidade do laboratório, checar se foi feito por NGS e depois foi confirmado o MLPA e conversar com o geneticista. Gente, olha, doutora, é muito amor por você, muito amor. Olha, Carol, parabéns, doutora, você faz a diferença na vida das pessoas. A Sabrina, querida, o Rubens, querido, viu, Soane, que lindo. Ai, Rubens. Olá, a Nath, melhor doutora. Tati, eu precisei acionar a ANS para conseguir fazer os exames de BRCA1 e 2, porque os planos é aquela briga, né? Não querem, é sempre, às vezes, complicado. Olha, a Maria Ângela, essa médica mudou meu olhar. Aí a Tati aqui tem 2 filhas, adolescentes e um filho, que me deixa super preocupada, pois tenho vários casos na família e tenho apenas 39 anos. Mas aí, doutora, ela não teve câncer, né? E ela, por ter o histórico familiar, ela tem essa indicação de fazer o painel ou não? Não. A indicação do painel, tem que ser numa pessoa que teve o câncer. Então, ela tem que pegar algum familiar dela de primeiro grau, né, o mais próximo possível. Aí, o familiar faz o teste. E aí, se der positivo, que ela faz. Aí sim, se tiver algum familiar que tenha a mutação diagnosticada, mesmo que ela não tenha tido câncer, ela faz. Então, é isso. Mas ela sem ter nada comprovado na família, não. Olha, a Rosana, acho que é só paciente. Uma anjinha em nossas vidas, uma boa medicação somada a esse olhar genérico sobre o ser, possibilita realmente superar o diagnóstico. E o tratamento sempre difícil do câncer, associei os florais, né? Essa coisa de ser integrativo, né? De olhar a gente para além do câncer, né? De reequilibrar tudo que de repente está bagunçado, porque é como um peixinho no aquário, né? O aquário tá lá poluído, aí o peixinho quase morre. Aí você tira o peixinho, cuida dele, ele sara. Aí se você bota o peixinho de novo naquele aquário poluído, o que vai acontecer? Né? Então, todos os fatores que estão à nossa volta, inclusive dentro da nossa cabeça, gente, né? Às vezes não é só os fatores ambientais, às vezes são fatores emocionais, né? Sim. E amanhã a gente vai ter uma live com o Rubens para falar sobre esses cuidados integrativos também, e ele vai apresentar para a gente uma terapia integrativa que pode ser bem interessante para que a gente possa equilibrar tudo isso. Olá, acupuntura.
Ó, tumor de ovário do tipo borderline é recomendado fazer, doutora? O borderline, ele é um tumor de baixo grau. Então, não é definitivo que a gente que precisa fazer o teste. Eu peço, tá? Mas Uhum, não tá no guideline, porque quando a gente fala de tumor de alto grau, a gente está falando de tumor seroso de alto grau, ou seroso uhum. papilífero. O borderline, ele é um tumor de baixo grau, comportamento é diferente, não tá no guideline obrigatório, mas eu costumo encaminhar todos, qualquer tipo de tumor de ovário. A Fabi está perguntando, doutora, se você conhece o Avastin. Conheço. Ele é o bevacizumab, ele é um anticorpo monoclonal. A gente utiliza ele em vários tipos de câncer. Aí ela podia fazer uma pergunta mais específica em que tipo de câncer ela está falando, que aí eu consigo ajudar mais. Fala aí pra gente, Fabi, fala aí. E a Sabrina, ela, ai, minha cabeça. Hoje eu estava conversando com a Sabrina, e aí é aquela coisa, a gente que está em acompanhamento, os nossos exames dão uma alterada, a cabeça já surta, né? E aí, o quanto é importante a gente achar mecanismos para realmente equilibrar essa, todo esse ambiente, todo esse aquário que a gente é, né? Para que a gente não adoeça novamente. Ela teve câncer de ovário, a Fabi, ovário borderline, ela toma o Avastin. E isso protege ela de uma possível recidiva, doutora? Protege. O Avastin, ele é uma terapia também de manutenção, assim como é o olaparib. Então, a gente costuma fazer, quando a gente vai aplicar o Avastin, a gente faz aqueles primeiros 6 ciclos de químio, que é carbotaxol, na maioria das vezes, junto com o Avastin. Depois a gente deixa Uhum. só o Avastin. Então, ele tem uma função parecida com o olaparib. Só que ele é venoso, ele é endovenoso, ele é um antiangiogênico. Como é que funciona um medicamento antiangiogênico? Ele meio que mata o tumor de fome. Ele tira Uhum. os vasos sanguíneos, né? Ele meio que seca os vasos sanguíneos. O Avastin tem que ter cuidado com a pressão, porque ele pode fazer aumentar um pouquinho a pressão. Então, cuidado, né? Medir a pressão. E cuidado com a cicatrização de feridas e cirurgias. Então, se for fazer alguma cirurgia, alguma coisa, tem que suspender o Avastin. Porque como ele vai cortar a vascularização do tumor, ele também vai dificultar a cicatrização. Entendi. Olha, Fabi, foi uma aula, hein? Foi uma consulta, Fabi. E outra coisa que eu ia te perguntar, doutora, no meu caso, eu tenho a indicação de fazer a mastectomia. Não é nem mastectomia, né? Bilateral profilática, tem outro nome, não tem? É A a retirada só da glândula. Adeno. adenomastectomia citorredutora de risco. Isso, porque aí a gente vai Sim. tirar as glândulas mamárias e colocar a prótese de silicone. Uhum. É, isso me protege mais ou menos assim em quantos por cento em comparação a eu não mexer na minha mama e fizer um rastreamento bonitinho, com ressonância de mama a cada 6 meses e sempre me conhecer. Porque assim, eu tenho vários fatores a meu favor, né? Eu amamentei meus 3 filhos, eles nasceram de parto normal, eu nunca tive nenhuma alteração. Então, eu fico com receio de repente, me expor a essa grande cirurgia novamente, né? Porque a última de 2018 já foi muito grande. E de repente, ter o câncer, sei lá, num tecido ali próximo, Uhum. ou é comprovada essa eficácia da retirada das mamas? Qual o benefício assim real e se o rastreamento mais cuidadoso pode ser uma alternativa? Pode. É, é comprovado a proteção que a cirurgia dá, principalmente no BRCA1, porque a gente está falando aqui que, por exemplo, com 80 anos, os pacientes que tiveram nessa estrutura de coorte, o BRCA1, 72% delas tiveram câncer de mama. Só que você tem alguns outros fatores de proteção. Tem um que você não falou,
Mas aí você não produz hormônios, os ovários foram retirados, correto? Foram. Então, você entrou numa menopausa cirúrgica, é isso? Sim, desde 2015 eu tô menopausada. Isso é um outro fator protetor, porque nós sabemos que Ah! o estrogênio, na verdade, ele atua no tecido mamário de uma forma a proliferar, iniciar a carcinogênese, ele pode atuar. Então, é mais um fator protetor o fato de você estar na menopausa induzida pela retirada dos ovários. Com relação à pergunta que você me fez, se um rastreamento cuidadoso teria o mesmo efeito em sobrevida do que a cirurgia? Sim. E esse rastreamento cuidadoso tem que ser feito com ressonância. Então, no seu Uhum. caso, seria indicado fazer uma ressonância a cada 6 meses. Por quê? Se tiver alguma coisa, evidência de alguma coisa, aquilo vai ser retirado precocemente. Uhum. E então a chance de cura realmente é igual de uma pessoa igual qualquer outro paciente, porque vai descobrir aquilo bem precocemente. Então você pode ser submetido à cirurgia, sim, mas é uma mutilação. E você já passou, né, por grandes cirurgias. E eu acho que no seu caso, fazer uma ressonância a cada 6 meses te protegeria. Não iria além disso, não. Ah, eu acho tão gostoso, gente. Isso é decisão compartilhada, tá vendo? Quando o médico ele te dá possibilidades, né? Quando ele te Sim, explica e quando ele te coloca realmente como o centro do tratamento, né? Porque a doutora Vivian faz isso com a gente. O câncer não é o centro do foco não. dela, é o paciente, é a qualidade de vida, é a saúde global do paciente, né? Que é o seu grande diferencial. E realmente o teu trabalho é apaixonante e eu queria que você deixasse assim as coisas mais importantes que a gente precisa mesmo que as mulheres saiam dessa live informadas e sabendo, né? E aqui perguntaram de sintomas de câncer de ovário. A gente pode falar um pouquinho também, né? Podemos. Aí aqui tá falando de câncer de mama triplo negativa que você já falou. Menopausa muito chata, um calor danado. Gente. Olá, Maria Angela, de novo. Temos que ser protagonista do nosso tratamento. Nosso médico vai ajudar muito. Gente, o médico tem que ser parceiro, tem que ser doutora Vivian, gente. Porque aí, não é, gente, é o piloto e o copiloto. Você tá ali no Jeep, você tá no rally, não é? E aí, se você não tem ali, você tem que ser o copiloto do seu médico. Você tem que fazer a sua parte, para ele poder fazer a parte dele brilhantemente. E então, vamos falar um pouquinho só do sintoma do câncer de ovário, porque ele é conhecido como câncer silencioso. E eu vou deixar que você explique melhor e que as mulheres realmente fiquem atentas do que pode vir a ser um sintoma de câncer de ovário. Você falou tudo. O câncer de ovário, ele é silencioso. E, infelizmente, 80, 70% dos casos ele é descoberto em fases avançadas, onde ele já tem metástase no peritônio. E quando ele tem metástase no peritônio, ele começa a dar sintomas, porque antes disso acontecer, ele não dá sintomas. Não temos métodos de rastreamento adequados ainda para o câncer de ovário. Por isso que é tão importante a gente fazer, por exemplo, se tem histórico familiar de câncer de ovário, fala para aquela pessoa fazer o teste genético. Então é um recado importantíssimo, porque se você tem alguém na família, você vai fazer o seu. E aí sim, você vai fazer uma ressonância de pelve a cada 6 meses e você vai descobrir a doença inicial. Porque quando a pessoa tem mutação, aí sim ela tem indicação de fazer exames de rastreamento. E aí, com uma certa idade, que, por exemplo, no BRCA1, a gente pede a ovarectomia profilática, que é a retirada preventiva dos ovários, quando tem o BRCA1, com 40 anos. No BRCA2, com 45 anos. Então, assim, isso. A gente tem que se informar para se prevenir, porque ele é silencioso. E falando sintoma, aí tá, aumento do volume abdominal, alteração do hábito intestinal, pode dar sangramento nas fezes,
pode dar anemia, pode dar perda de peso. Aí você pode falar com mais propriedade do que eu, e a sua saga É, dos médicos é interessante você contar como é que foi. é, então, porque no meu caso, gente, quando a gente fala que os sintomas do câncer de ovário são inespecíficos, é porque geralmente são muito inespecíficos, né? No meu caso, só foi um inchaço abdominal persistente. E eu, que era uma mulher que sempre me cuidei muito e fazia meu acompanhamento ginecológico sempre direitinho, eu fui em 3 médicos e eles estão, Ana, imagina, você tá com o seu Papa Nicolau em ordem, tudo certinho, mas eu não sabia que o Papa Nicolau não pega câncer de ovário, entendeu? E, gente, como informação é poder. Eu tive uma tia com câncer de mama e eu tive uma tia com câncer de ovário. E essa conversa nunca existiu no consultório do meu ginecologista, percebe? O quanto é importante a gente conhecer esse histórico, né? E a gente poder falar isso para o médico. Então, quando você procura um médico, você é aparentemente saudável ali, se cuida, tá com seus exames ok. Você queixa de um inchaço abdominal, ele acha que você engordou ou que realmente são gases, né? E eu só fui diagnosticada mesmo num pronto atendimento com uma tomografia, né? Porque eu já estava com uma ascite volumosa, que é líquido na cavidade abdominal, e aí fiz ultrassom, aí detectou a ascite, mas não detectou os nódulos no peritônio, nada. Foi a tomografia que mostrou já vários nódulos por todo o abdômen, peritônio, fígado, enfim. Eu já estava num estágio bem avançado, fiz a primeira cirurgia naquele momento mesmo, em 2015, e fiz o ano de 2015 inteiro de Taxol e carboplatina, e eu me lembro que eu refiz os exames de imagem, e no peritônio e no fígado ainda ficavam imagens. Então, aí ficou aquela coisa, o médico, tem imagens que a gente não sabe se é refratário a esse tipo de químio. Há 5 anos atrás, a gente não falava em olaparib, ainda Não. era uma coisa assim, né? Então, aí eu fiquei bem por 2 anos. Aí eu comecei também a fazer a minha parte, sabe? Eu comecei a mudar o meu estilo de vida e eu comecei a fazer o que estava ao meu alcance. E sempre fazendo meus acompanhamentos, né? E aí, num desses exames de acompanhamento, é que a gente viu que as imagens do fígado realmente tinham aumentado consideravelmente, meus marcadores começaram a subir, e aí é que eu fui para a segunda cirurgia, que aí eu tirei o baço, e foi com uma cirurgia de 10 horas, com várias equipes, né, de gineco, de gastro, o Dr. Jaime Kruger, que é especialista em fígado, a equipe de sarcoma, então mais de 50 pontos, aquela cirurgia punk. E quando a gente fala em cirurgia assim, citoredutora, são cirurgias muito grandes, né? Mas eu acho que, principalmente no câncer de ovário, a importância do cirurgião oncológico Nossa, muito assim, determinante, né, sim, doutora? Para que ele tire o máximo de doença visível sim. possível, para que depois a quimio só venha realmente para tirar o que não é visível e para que a gente consiga prolongar a vida cada vez mais. E, e eu fico pensando, né, poxa vida, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido a doutora Vivian lá em 2014, eu ter a oportunidade de ter ouvido, assistido essa live lá em 2014, tudo teria mudado, né? Se eu soubesse o quanto informação é poder, né, eu teria logo alertado o médico, olha, as minhas tias tiveram câncer de mama, câncer de ovário. Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? E apropriar as mulheres de ser uma paciente ativa e responsável.
que se apropriem da informação de qualidade e que realmente procurem profissionais como a doutora Vivian, que conversa com a gente amorosamente e enxerga a gente para além do câncer. Porque a gente não é o câncer, né, doutora? Jamais. A gente, apesar de ter câncer, a gente tem muita vida e muita saúde dentro da gente. E graças a médicos como você, a gente está aumentando cada vez mais a nossa qualidade de vida e trazendo essa visão integrativa para que a nossa qualidade de vida realmente seja sempre a nossa prioridade. E eu quero te agradecer muito, 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 muito. Quero perguntar se você tem mais alguma colocação em relação ao câncer de mama. Como é que está o teu tempo aí? A hora que o Instagram falar que a gente desliga, Ah, pra é? mim a gente pode conversar. Eu tô tranquila. Eu tô preocupada. Olha, o que tem Não, de não, não. paciente, gente, ó, a A gente doutora pode Vivi. responder as perguntas. Se tiver mais pergunta, Tem várias, tem vamos várias. responder as Ó, perguntas. a Miriane, qual o exame para descobrir o câncer de ovário, doutora? O exame para descobrir o câncer de ovário. Na maioria das vezes a gente descobre com a tomografia, uma tomografia, uma ressonância. O ultrassom transvaginal é ruim, né? Então, na maioria das vezes, é tomografia ou ressonância. E aí, a partir de um sintoma específico, né? Então, a mulher Isso. viu que tá com um sintoma diferente, Isso. né? E conversa com o médico e fala, olha, não é legal fazer algum exame mais assim pra gente Isso. ver? Investigar, né? Investigar. A partir de um sintoma específico e um sintoma que persista. Porque, por exemplo, uma distensão, um É, aumento de volume abdominal. Tá bom, pode ser um aumento transitório. Aí eu espero lá uma semana, eu vou comer menos, eu vou comer coisas que dão menos gás, mas está só aumentando. Tem alguma coisa errada, né? Então, se empoderar é isso. Fala, mas isso. Fala, não, não é. Eu estou me não alimentando é. bem, eu estou fazendo Uhum. atividade física e não é isso. Faz uma semana. Então, assim, a gente. Não é, isso não é uma discussão, um diálogo, e esse diálogo é importante. Eu adoro Uhum. os pacientes que vêm com estudos científicos me perguntando, eu adoro, porque a pessoa tem que se interessar pelo próprio corpo dela, né? Deus Sim, nos deu o sim. corpo, porque a gente tem que cuidar dele, se conhecer. Então, a pessoa como ninguém sabe que aquilo não é dela, e o médico deve ouvir aquilo atentamente. Obviamente, há sintomas que precisam ser investigados, né, rapidamente, e há sintomas onde a gente vai esperar um pouco para a gente entender para onde vai, para a gente também não fazer excesso de radiação, excesso de exame, ou exames invasivos que levem Sim. o risco de vida ao paciente. Mas tudo tem que ser Uhum. ouvido, colocado na Uhum. balança e investigado, né? Acho que é isso. E aqui tem vários relatos, né? A Alessandra falou que fiz minha sexta cirurgia, retirei útero, trompas, ovários, dois tumores e um pedaço do meu outro intestino, sendo que não tenho intestino grosso. A Claudinha, querida, a Silvia, ó, estou com 46 anos e os ginecologistas nunca pedem uma tomo ou uma ressonância. Mas se não, Meio que. se não tiver Se não. nada específico, ele não vai pedir. Porque um check-up, no máximo que você vai pedir é um ultrassom. Então, assim, Uhum, agora se essa paciente tem uma história familiar de câncer, então o que ela tem que fazer? O que você faria se você tivesse informação hoje? Então, você tinha a história da sua tia que teve câncer de ovário. Então, qual era a forma lá correta de agir lá atrás? Mas se você tivesse essa informação, né? Em 6 anos as coisas mudam muito. Então, sim. assim, grande mensagem você tem algum parente próximo que já teve câncer? Vai nele e fala, olha, você já fez o teste genético? Importante. Porque aí, se ele tiver a mutação, você tem que fazer em você. Porque aí sim Uhum, você vai passar a fazer os exames de rastreamento indicados para o seu caso. Mas nenhum médico vai pedir tomografia ou ressonância de check-up, porque isso não está recomendado. Então, a importância é exatamente isso que você falou. Conhecendo o histórico da sua tia,
você falou, tia, você teve câncer de ovário, você fez o exame genético, não é? É, Então, e a gente sabe disso hoje, mas a gente não sabia isso 6 anos atrás. é, Agora, tem exames que, por exemplo, fazem parte do check-up, fazem parte da rotina e devem ser feitos. Vou citar alguns aqui. A uhum, mamografia. A mamografia deve ser iniciada aos 40 anos de idade, na população de risco convencional, que não tem tanta história de risco na família, a população geral. Então, uhum. mamografia com 40 anos. Colonoscopia. Colonoscopia deve começar aos 45, 50 anos, exames preventivos. O Papa Nicolau. O Papa Nicolau deve começar a partir da primeira relação sexual. A gente considera ele a partir de 18, 21 anos, mais ou menos, depois de algum tempo da primeira relação sexual. Então, são exames que são obrigatórios, mas dentre eles a tomografia não está. Então, por isso que é importante o que você falou, conhecer o histórico da família. Porque se for um histórico importante, ela pode falar, olha, o meu histórico é importante. E sim, aí tem que pesar. Já vai acender uma luzinha Sim, ali, o médico de repente sim, vai investigar mais a fundo. A sim. Alessandra está perguntando, então se tem câncer de ovário, pode ter câncer de mama? Aí precisa ter aquela mutação, né? Acho que a Alessandra chegou depois. A doutora explicou bem no comecinho da live que precisa ter a mutação genética. Você quer falar rapidinho só, doutora, para ela? Responder. Sim, e até um dos títulos da nossa live, né? A Síndrome do Câncer Mama-Ovário. E por que que a gente resolveu falar isso no Outubro Rosa? Para ser um Outubro Rosa inclusivo. Porque a gente fala só de câncer de mama e a gente sabe o que tem, câncer de mama tem relação com câncer de ovário. Então, E muitas mulheres não sabem, não né? Então é sabem. tão importante. A gente está abrindo assim uma janela de conhecimento hoje para tantas mulheres. Eu fico muito feliz Sim, com isso, eu doutora. Eu fico muito também. feliz. Então, eu te interrompi, desculpa. Pode continuar. Que você ia falar da síndrome, da ligação entre câncer de mama e câncer de ovário, né? Então, a síndrome do BRCA1 e 2, a gente não tem só esses genes, tá? A gente tem outras mutações que causam a síndrome. Mas a síndrome clássica, posso falar desses dois, e pode acontecer da mulher ter o câncer de mama primeiro, ou ter o câncer de ovário primeiro, né? Então pode Uhum, acontecer não necessariamente, a gente não sabe qual será a ordem, pode acontecer dela ter só um, não ter o outro. É por isso que é importante uhum. fazer o diagnóstico para ocorrer uma prevenção secundária. E a Mariângela está perguntando qual a diferença da tomografia e da ressonância e qual é o exame mais preciso. Aí acho que depende do que vai investigar, né, doutora? Porque, ó, Exatamente. no meu caso, Mariângela, pelo menos na minha experiência, é assim. Eu geralmente faço a tomo a cada 3 meses e quando fica bem estável, eles me dão um tempinho a mais. Mas se eu faço a tomo, né, e deu alguma alteração, aí eu vou fazer a ressonância. E porque a ressonância pode ver mais detalhes que a tomo não consegue. É isso, doutora? É E a gente exatamente falando em isso. peritônio e fígado, né? Porque acho que depende do local também, né? Então, para Sim. peritônio e fígado, primeiro a tomografia e a ressonância daria mais detalhes para analisar aquelas imagens, né? Ó, são exames bem diferentes e eles veem coisas diferentes. Primeiro, na tomografia eu uso contraste com iodo. Na ressonância, eu uso gadolínio. A máquina é completamente diferente. Na ressonância, eu consigo ver mais em profundidade os tecidos moles, que a gente chama, os tecidos do peritônio. Então, a ressonância é um exame assim, que dá ver mais na profundidade. A tomografia é exatamente isso que você falou. É um exame que a gente vai pedir quando está mais estável, quando está tranquilo. Mas se eu tenho alguma duvidazinha ali na tomografia, eu vou confirmar com a ressonância. E aí eu vou até falar de um terceiro, o PET scan, né? O Uhum, PET scan pode ser sim. pedido? Pode, mas ele não é bom para peritônio, Hum, porque o PET scan, ele capta lesões maiores, em geral, maiores do que 0,8, 1 centímetro. E às vezes o peritônio a gente vê uma doença miliar, pequenininha, que só a ressonância dá uhum. para ver. Então, assim, cada exame dá de acordo com a sua indicação e o período que o paciente está. Uhum. A Alessandra está
tá falando aqui que ela ficou com o colo do útero, né? Infelizmente não deu para retirar. E ela tem chance de ter câncer de colo de útero ainda? Se ela E tem o colo do útero, acho que a Alessandra, ela teve. Você teve de ovário, né, Alessandra, também? E eu não tem. ouvi a pergunta, Anne. Repete para Ah, mim, por favor, cortou. olha, a Alessandra está perguntando que ela ficou com o colo do útero, infelizmente não deu para retirar. Eu tenho chance de ter câncer, de colo de útero? Tem. Tem Tem, sim, né? mas a chance é igual a uma população convencional, igual qualquer mulher. Então é importante, como ficou uma parte do colo do útero, fazer o exame do colo do útero, né? E, no, Fazer o exame citológico, ir no ginecologista e observar. Mas é um risco e igual. E eu ia te perguntar, por exemplo, no meu caso agora, eu já não faço Papa Nicolau normal, eu só faço aquele no meio líquido. Por que que a gente, depois que tira lá uma parte do colo do útero lá e tirou quase tudo, tirou baço, tirou, ficou um oco dentro de mim ali, por que que o Papa Nicolau em meio líquido é mais eficiente para esse meu caso, por exemplo? Qual que é a Porque diferença? anatomicamente a escovinha não tem nem onde raspar mais, né? Porque foi retirada a Ah, estrutura. Então, por exemplo, a possibilidade de você fazer aquela escovinha e vier um falso negativo, porque você não atingiu o lugar certo, é entendi. muito grande, porque anatomicamente foi retirada a maior parte. Então, Uhum. por exemplo, faz escovinha, não vai ter certeza se chegou no lugar onde deveria. Por isso que muda É a forma. importante o meio líquido, né? Ó, a Isso. Poliana, acabei de tratar um câncer de mama, meu exame genético constatou uma mutação no BRCA2. É, é aquilo que a doutora falou, Poliana. Existe, não sei se você já consultou com um geneticista, né? Mas tem que fazer o rastreamento agora de câncer de ovário, né? Ou se ela já tiver a prole constituída, seria de repente legal pensar na retirada das trompas, né? E na oforectomia. Isso. No PRCA2, a gente pode até deixar isso para os 45 anos. Então, ela tem um período ainda, porque no BRCA2, o câncer de ovário, primeiro que ele é menos incidente, e Ah, ele, a porcentagem é menor. É. a porcentagem é menor, e ele é mais tardio. Então, ela pode Hum. programar essa cirurgia da retirada das trompas e dos ovários por volta dos 45 anos de idade. Mas Ah, e é tinha uma indicado. outra dúvida que eu esqueci de duas meninas perguntaram, a questão do uso da pílula, a pílula contínua. Ela pode ser um fator de proteção para câncer de ovário? Uhum, pode. Ela é um fator de proteção para câncer de ovário, porque a gente sabe que um dos fatores de risco é exatamente a menstruação. Até tem a etiologia do câncer de ovário que tem relação com o fluxo menstrual. Então, sim, sim, ela protege. Ai, gente, estamos nos 2 minutos finais. Uhum. Marcador tumoral CA 125 é importante fazer, doutora? Somente em quem tem diagnóstico ou teve diagnóstico de câncer. E marcador tumoral não faz parte de check-up, tá? Se algum ginecologista pedir para você falar, não, está errado, só quem tem diagnóstico ou teve diagnóstico de câncer para acompanhar. E outra coisa, o marcador tumoral não é soberano. Muitos pacientes chegam em prantos lá no consultório, doutora, meu marcador subiu. O marcador, ele altera ele é inespecífico. Então, ele altera com amigdalite, com gastrite, com medicamentos que você toma. Então, tem uma tríade que a gente considera, a gente vê a clínica do paciente, a gente vê os exames de imagem, a gente vê o marcador. Somente o marcador elevado não quer dizer que o câncer está progredindo, tá? Esse recado é importante. E oscila, viu, gente? O meu Oscila. oscila, faço um mês ele tá aqui, o outro mês ele tá ali. Exatamente. Ai, doutora, Exatamente. último minuto, que aula maravilhosa. Eu quero te agradecer muito, 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 muito. E quero deixar esse último minuto para você falar, porque você é tão querida, tão amada.
e muitas pacientes suas aqui te mandando beijos. E, ai, eu vou deixar o último minuto seu e te agradecer muito. Pode, a última palavra é sua. Ó, eu só tenho a te agradecer por ter te conhecido, pelo universo ter nos ligado de alguma forma. Foi uma telepatia que eu te falei, né? Realmente foi. Então eu só tenho a agradecer, gratidão. Aprendo muito com você, com o que você fala, porque eu aprendo muito com as experiências dos meus pacientes, de todos. Então eu só tenho a agradecer. Essa live vai ser a primeira de muitas. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives, tá? Sim, sim, sim. Em breve também a gente vai ter o lançamento do nosso livro, mas aí a gente faz uma live só disso para falar dele. Nossa, que emoção, que frio na barriga, Brasil! Sim. 10 segundos, 5 segundos. Gente, boa noite, obrigada. Boa noite. Fala, doutora. Sigam a doutora Vivian, Vivian Koski. Eu vou marcar ela aqui embaixo. Um beijo, boa noite. Obrigada pela companhia, queridos. Fiquem com Deus, se cuidem.